no ar novamente com o programa Unidos pela Fé, hoje sábado, 7 de junho de 2025, pela nossa rádio Pulquéria 87.9, com o trabalho sobre a responsabilidade do missionário Leopoldo Faria e da missionária Silvana. E esse trabalho tem como propósito evangelizar os corações, transmitir a santa e bendita palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e anunciar o ano aceitável de salvação do nosso Deus. E a todos os nossos ouvintes, você que sintonizou conosco, continue sintonizado e receba as bênçãos de Deus nesta tarde. Deus, neste dia de hoje, Ele tem uma bênção toda especial para você e para sua família. Fique conosco até nós estarmos no ar com este programa e você será grandemente abençoado, porque Deus é maravilhoso e bom. Estamos aqui nesta tarde muito alegre, feliz, porque temos vários irmãos aqui nos estúdios desta emissora e está uma verdadeira mesa redonda aqui, né? Muitos irmãos que vieram aqui para estar prestigiando esse trabalho. Também estamos iniciando aí, como todos já estão vendo, a nossa primeira live, que será transmitida a todos os nossos ouvintes, a todos os que estão ligadinhos com esta emissora, através da live, desse programa, aqui com nossos irmãos. Está conosco então o nosso missionário Leopoldo Faria. Deus abençoe. A paz e graça, pastor. Paz, pastor. Um abraço a todos os irmãos que estão aqui presentes, o pastor João Bosa, seus companheiros e todos os ouvintes da Rádio Pulquéria FM, mais um programa Unidos pela Fé, uma palavra direta do trono de Deus aos lares de todas as famílias que estão ligadas. Então aqui conosco então o pastor João Rosa, está representando a igreja Tabernáculo da Mensagem. Nessa tarde ele está aqui conosco para trazer o teu trabalho, a fazer a sua mensagem a todos os nossos ouvintes. Paz e graça, pastor João. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui, nessa união, né, que eu acho essa palavra união muito importante, né? Isso se começa todos unidos, não se faz nada dividido, não é? Espero que seja uma bênção esse programa, estar aqui do lado do pastor, o missionário Leopoldo, para esse convite maravilhoso que fez a gente, né? Estamos felizes por estar aqui junto com vocês e prontos a colaborar aqui com vocês, né? Amém. 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 Maravilha, obrigado, pastor. E está aqui conosco também João. Paz, João. Paz e graça a todos, pastor que está presente, o missionário Leopoldo, Zé Deroni, todos nós aqui presentes buscando o mesmo objetivo, reunidos e unidos pela fé. Amém? Glória, maravilha. Também nosso responsável pela transmissão desse programa, que é o nosso companheiro e irmão aí, José Deroni. Deus te abençoe, José Deroni, e todos os nossos irmãos que estão aqui, os irmãos responsáveis por esta live, né? E que Deus abençoe a todos vocês. Também agora vamos estar orando, né, irmãos? Vamos orar pelo programa, para que Deus possa trabalhar nos corações das famílias, das pessoas que estão ligadinhos conosco. Amado e querido Deus, chegamos diante da Tua santa e bendita presença. Deus, em cuja presença nós estamos. Estamos iniciando mais uma vez este programa, Pai. E o Senhor sabe que esse programa nasceu no seu coração e voltou no coração do missionário Leopoldo, para uma finalidade única: evangelizar os corações, as famílias, as pessoas que estão ligadinhas conosco, Pai. Eu peço, Pai, a Tua bênção sobre a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que está ligadinho conosco e aqueles que estão ligando o seu radinho, Pai. Tem muitas pessoas, Paizinho, que estão doentes, estão enfermos, estão passando momentos difíceis, estão no hospital, estão muitas vezes até na prisão, e muitos que estão em casa padecendo dores,
enfermidade, Pai. Eu peço, Pai, entra com providência divina na vida dessas pessoas, meu Senhor, para curar, para sanar e para fazer uma obra redentora nessa vida, Pai. Essa é a minha oração, meu pedido. Abençoa esse programa, abençoa cada ouvinte, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Muito bem, também a missionária Edovirgem. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão ligadinhos conosco nessa tarde. E vamos ouvir o primeiro louvor com a cantora Gislaine, cantando Deus, Eu Mesmo. Feito. Me esqueci o nome da congregação, pastor. É Tabernáculo da Mensagem. É Tabernáculo da Mensagem. Na Tuiuti, só não sei o nome. Tuiuti. O número lá? Aonde? Na Tuiuti. O número lá. O número da Tuiuti. 705. Aqui em São Sebastião. 705. Minha família é Santa Maria, eu sou de lá também, eu sou de lá. Eu sou dos dois lados, lá e aqui, né? Porque eu vim embora pra cá agora. Mas fiquei lá há 30 anos, construí uma vida lá. Minha filha é missionária, e outra são obreiro lá na Assembleia. Minha família é toda faz. O senhor pertence à Assembleia? Oi? Pertence à Assembleia? Eu estou congregando na Assembleia. Meu princípio foi lá. É? Foi. Me converti na Assembleia com 12 anos. Coisa boa. 12 anos. 12 Quantos anos. anos já de ministério? Eu tô só na mensagem, eu tô 50 anos. Que maravilha. 50 anos. Na Assembleia eu trabalhei muito no evangelismo lá, fui obreiro deles muitos anos, né? Também. Eu tô com 19 anos agora. Lá. Ah, não? Assim, De chamado. me chamaram. 19 anos. Isso. E é uma. Eu já fiz um jubileu na mensagem que eu prego, né? Fiz um jubileu há 50 anos. Agora tem uma coisa também que eu acho que foi. Deus deixou eu me matar bastante para me chamar, né? Sim. Eu recebi um chamado, eu sei até o mês, só não sei o dia. Mas tudo aconteceu assim, eu nunca mais olhei para trás. Eu tinha 50 anos. Né? Foi uma coisa incrível. Missionário, Davi foi ungido menino. Pois é. Mas para ser rei precisou ser formado. O caráter dele. 40 anos sofreu, né? Ele foi escolhido. Perseguição, foi maltratado, tudo. Foi. Para depois ele saber o valor da chamada dele. Então daí, ó. Era um tipo de Cristo, né? Moisés foi chamado desde o ventre. Mas só foi depois dos 80, né? O 40 e mais 40 se preparando. Aquela mensagem que eu trouxe sábado. Sim, pois você estava brincando, é isso. Entendeu? Então, Olha, sabe, foi bênção aquela mensagem. É muito boa a nossa mensagem. O objetivo, pastor, desse programa, as pessoas, principalmente as pessoas idosas, que não têm mais condições nem de ir na igreja. Você nem imagina, o nosso programa é ouvido em toda parte. Na casa, Tem gente da fronteira, da parte ouvindo nosso programa. Hoje tem mais 2 ouvintes novos. Desesperado, não foi. A mulher ligou 2 rádios, vem aqui, me localiza a rádio que eu não consigo. Deixei o rádio ligado nela e é teus amigos, depois eu vou dar o nome. Sabe quem é? O João Rosso e a esposa. Gente que nem são evangélicos, então. eles querem que. Não, me manda, eu vou ligar pra lá. Eles querem. Com 2 rádios lá pra localizar a rádio que eu quero pra poder pegar o programa da minha. Na verdade, isso tem um microfone. Você tem um aqui pro senhor aí? Beleza, aqui. Esqueça de ter. Tem cadeira, você tem na cozinha, tem O cadeira. pessoal está com fome da palavra. Muito. Fome é uma necessidade muito grande, né? Mas precisa ser aquela palavra genuína. Né? Sim. Eu acho que tem muita gente distorcendo, velho. Bom, a Bíblia fala, né? Vamos lá, agora com o senhor.
Muito bem, estamos aí novamente com o programa Unidos pela Fé, pela nossa emissora Rádio Pulquéria FM 87.9. Com a nossa programação de hoje, eu creio que Deus tem uma bênção toda especial para que você está ouvindo aí, ligadinho conosco, aos nossos internautas, todos aqueles que são simpatizantes desse programa, né? Nós temos a alegria de transmitir a todos vocês uma palavra de Deus, do coração de Deus para o coração de vocês. Eu quero mandar também a minha saudação a todos os nossos irmãos, aos pastores que fazem parte desse conjunto de trabalho Unidos pela Fé. Pastor Marcelo ali do Tabernáculo da Glória de Deus, o pastor César da Remir, o pastor Johnny da Cruzada Universal e o pastor Júlio. É o pastor Júlio, Júlio mesmo, ali da Pastor Elisandro. O pastor Elisandro, enfim, o pastor Elisandro pastor também, Paulo, o pastor Tiago ali da Batista, o pastor Paulo Oliveira ali da Assembleia de Deus, e enfim, todos os nossos irmãos que fazem parte. E hoje, iniciando conosco também o nosso querido companheiro, o pastor João Rosa, do Tabernáculo da Mensagem, né? Então, meus amados irmãos, é uma grata satisfação poder estar aqui e transmitir a palavra de Deus a todos os nossos ouvintes, e aqui fazendo companhia para o meu querido companheiro, o missionário Leopoldo Faria. Então agora, meus amados irmãos, na continuidade deste programa, vamos estar então passando a ouvir os nossos irmãos convidados de hoje, a igreja convidada de hoje, o Tabernáculo da Mensagem, com o seu representante, o pastor presidente João Rosa. Pastor, um porémzinho, hoje está sendo transmitido a live, eu vivo, quem quiser participar, mandar. Ah, mas isso aí me fugiu, pastor, foi bom lembrado, foi bem lembrado, pastor. Então, nossos ouvintes aí, ó, o telefone, para vocês entrarem em contato aqui com o estúdio aqui da emissora, viu? E através da rádio online, você que tem um pedido aí, uma mensagem, então você pode ligar para o telefone da nossa emissora, que é 9910 39 80. E para o WhatsApp do Deroni é 96797844. São os telefones para você ligar aí para pedir um hino, pedir uma mensagem ou dizer que está na audiência do programa. E também para o trabalho social de mãos dadas, a obra social de mãos dadas, com o nosso querido João Siqueira ali, né, João? Aí o telefone do João, meus irmãos, são 99432925. E esse é o telefone para você entrar em contato conosco aqui nesta tarde. E através da rádio, da live aí, que está sendo transmitida, e eu posso estar um pouquinho aí meio nervoso por causa da live, né? Mas não se preocupe, meus irmãos. Eu vou me acostumar. É bom, vamos junto ao final do programa, vamos estar orando por todas as pessoas. Isso mesmo. Pedido de oração, né? Pedido de oração. Exatamente. Pedir oração. Isso, então é isso aí, minha gente. Agora, então, nesse momento, nós vamos estar ouvindo, então, o nosso querido companheiro, pastor João Rosa. Está no ar, pastor João. Obrigado, meu querido irmão. Deus abençoe vocês. Estou gostando muito aqui dessa união. Foi um título muito bonito que vocês colocaram aqui, Unidos pela Fé, né? E quando se inicia bem com a palavra, a gente está bem com Deus, né? A palavra, nós sabemos que Jesus Cristo é a palavra, né? Ele sangrou para salvar o homem aqui na terra. Subiu o Calvário, redimiu, não é? Aquele mais vil pecador. Como eu vi os irmãos conversar ali na entrada, não é? Isso é muito gratificante para mim, ver um trabalho, alguém esforçando. Porque eu sou um evangelista também, eu gosto muito do evangelismo, né? Eu vivi muito de avivamentos, né? Hoje a gente é um pastor, como pastor a gente tem que ensinar, né? A igreja tem que, como o irmão falou aqui, tem que ter uma genuína ensinação da palavra para que não caia em transgressão, em perigo. Aquela igreja de Jesus Cristo, nós sabemos que foi aquela de Atos 2, né? Ali quando o Pentecostes caiu,
a igreja foi inaugurada. E o Pentecoste ali era o genuíno Espírito Santo descendo nos apóstolos, selou eles, né? Enviou eles, e eles foram em todas as partes onde lhe competia ir, levar o que eles aprenderam no Pentecoste, né? Porque o Pentecoste foi uma espera que Jesus mandou, né, ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E então, quando eles receberam o Espírito Santo, eles saíram por vários lugares semeando a semeadura da palavra. Isso é tão importante que vocês estão fazendo aqui. Meu povo praticamente está quase todos ali na internet, pode ter certeza, assistindo essas coisas boas aqui, né? E eu vou levar para eles também muita coisa boa aqui de vocês, né? Que eu percebi, essa união maravilhosa. E eu tenho uma escritura aqui que me caiu no coração antes de chegar aqui. Eu quero deixar com vocês que tem Atos 2, versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Em toda a alma havia temor, e muitos milagres e sinais se faziam pelos apóstolos. Está vendo? Amém. Aleluia. Então, esse foi o princípio. A igreja, ela tem apóstolos, ela tem mestres, ela tem evangelistas, né? Ela tem homens adotados que Deus colocou aqui na terra. Eu fico feliz de ver aqui o meu soldado Leopoldo, com esse trabalho tão lindo, né? Tão precioso aqui. Que eu digo a vocês, tudo aqui perece, irmãos. Nada aqui permanece. Isso tudo vai passar. Mas uma alma não. Uma alma vale mais que o mundo todo. Veja o valor de uma alma. É verdade. E quando vocês estão fazendo um trabalho aqui de salvar almas, isso é uma coisa muito importante. Vocês não imaginem o que Jesus, se ele estivesse aqui, o que ele diria sobre esse trabalho. Glória a Deus. Né? Aleluia. O que ele diria, irmãos, porque esse é a ordem dele, ele é a ordem que ele nos deu. Ide e pregai esse evangelho a toda a criatura. Então, diz que seja por amor ou sem amor, ela teria que ser semeada, né? Homens que Deus chamou para isso, como o missionário Leopoldo estava falando aqui no seu chamado, né? Deus me chamou com 12 anos, eu vou contar para vocês o meu testemunho aqui. Talvez hoje eu não vou falar, mas eu vim aqui outro dia, vou contar meu testemunho desde o princípio, como é que eu fui convertido e como é que eu recebi o Espírito Santo. Aleluia. Certo? Eu recebi o Espírito Santo, já adiantando para vocês, lendo a minha Bíblia. No quarto, a minha família não era cristã, eu nasci com essa vocação do Evangelho. Glória a Deus. Como criança, eu já pensava na vida eterna. Eu nunca tinha visto falar nessas coisas, mas estava dentro de mim já essa vocação. Né? Então eu andava por lugares assim e eu pensava assim, se o mundo terminar hoje, para onde eu vou? Imagine como criança, um menino, né? Tudo isso eu pensava. Veja, então, com 12 anos, Deus me chamou, né? E eu comecei o trabalho no púlpito com 16 anos, né? Com 16 anos eu estava semeando a palavra já. Aleluia. Né? E fiquei alguns anos trabalhando no evangelismo, né? Por muitos anos, trouxe muitas almas a Cristo, né? Porque eu sempre amei isso. Né? Se eu sei de uma alma que está sufocada, que ela precisa ser salva, vocês podem saber que eu fico bem chocado quando eu vejo alguém passar e não dar satisfação para aquela vida. Né? E isso aqui é uma ajuda. Eu tenho uma live semanal que eu faço todas as semanas, né? Nossos cultos são todos transmitidos, né? Então muitas pessoas estão assistindo até fora do país, né? Em vários lugares tem pessoas nos assistindo. E eles estão com fome de ouvir a palavra, irmãos. Jesus disse que nos últimos dias o povo teria fome, mas não de pão, mas fome da palavra. Isso é uma coisa muito importante, nós despertar nesse assunto. Vocês podem contar aqui com o meu apoio, né, com a minha oração. A igreja vai entrar em oração por isso também, por esse trabalho, porque isso aqui é um trabalho missionário.
Isso vai encontrar a pessoa em casa, essa hora, nesse momento. Deus pode inspirar ela, ligar o seu telefone na live, ou ligar aqui na rádio, e ele estará em contato com Deus. Então, quando a pessoa nasce do Espírito de Deus, ela tem uma vocação celestial por dentro, né? E aquela vocação celestial que ela tem por dentro, a natureza de Deus entrando nela, ela se torna diferente. É verdade. Ela tem um amor pelas almas. Ela ama o Senhor Jesus por paixão. Está entendendo? A pessoa, ela sai desse corpo, né, que é tentado, é perigoso, né, mas ela entra num nível lá onde ela pode ter contato com Deus a todo momento. É no carro, é na rua, em todo lugar. Nós vemos assim as pessoas às vezes fazendo perguntas, né? E às vezes você faz uma semeadura, né? E deixa semeada aquela semente ali. E a pessoa ainda vai para o mundo, ela vai ter aquelas experiências. Daqui a um pouco ela lembra daquelas palavras que ficou plantada no coração dela. Aleluia. Vocês estão plantando semente no coração das pessoas aqui, né? E esse fruto vai ser colhido. Mais cedo ou mais tarde, ele virá a ser um fruto da semente que você semeia. E esse fruto é a transformação de um cristão, saindo do pecado para a vida, da morte para a vida, né? É uma mudança. Deus diz para Ezequiel assim: eu vos darei um coração novo, né? Aleluia. Um espírito novo, né? Não quer dizer que ele vai trocar esse coração de carne, mas ele vai dar uma natureza nova por dentro daquela pessoa. Então nós estamos convidando a todos aqueles que ainda não experimentaram a salvação, o perdão, o valor do perdão, né? O que significa um perdão, né? É um benefício de Deus que já ninguém podia dar. Jesus no Getsemane lutou ali por nossas almas como um leão, não foi? Gotas de sangue saem no seu soro, né? E se hoje, se você falar com um médico, vamos dizer, um psiquiatra renomado, uma pessoa que saiba muito bem disso, ele vai dizer que esse é o último estágio da depressão, onde Jesus entrou para salvar minha alma. Aleluia, é verdade. E ali ele brigou como um leão, vocês viram? É. Ele brigou como um leão ali no Getsemane e venceu. Ele só subiu a cruz para cumprir a redenção. É Para verdade. derramar o sangue e dizer: está consumado. Então ele disse: Pai, está tudo consumado. Quando ele disse isso, ele tinha chamado todos aqueles que ele tinha visto antes da fundação do mundo, né? Aqueles que ele predestinou, né? Pela vocação celestial. Isso está no livro de Efésios, capítulo 1, se vocês quiserem ler, vocês que estão na audiência aí. Efésios diz que ele nos predestinou antes que o mundo existisse. Ele já tinha nos visto. Então esse programa aqui não é acaso. Deus já tinha visto isso aqui. Nós todos aqui, eu aqui com vocês, vindo lá de Pelotas e me unindo aqui na união da fé, né? Tudo isso ele viu. Nada acontece por acaso, irmãos. Deus não é uma pessoa de acaso. Deus é Deus de realidade. É verdade. Ele vive, ele reina, ele está dentro de nós, né? Uma missão, né? E essa missão tem que ser cumprida. Então vocês estão vendo que quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles permaneceram unidos, É verdade. né? Unidos. Eles não mais desuniram. Agora você entende que eles permaneceram em Jerusalém, eles precisavam ir ao mundo. Vocês viram isso, pode ver nas Escrituras, e de repente veio uma tempestade contra eles, e eles se espalharam e começaram a espalhar semente pelo mundo, não é? E assim também, às vezes, nós temos que entrar em um aperto, para que Deus possa também trabalhar em nós, né? E salvar as almas através de nós. Nós somos veículos que Deus usa. Somos pessoas que Deus escolheu para o trabalho dele, né? É verdade. São pessoas identificadas com ele nesse trabalho. Porque os passos do homem justo, eles são guiados por Deus. É verdade, pastor. Aleluia. É guiado por Deus. Então esses passos aí, não é nós que damos esse passo. É ele nos comandando por dentro. É como uma torre de controle, né? Esse Espírito Santo dentro de nós.
aponta para lá, aponta para cá, em todos os lados ele está apontando. E ali nós vamos e realizamos aquilo que tem que ser feito, né? Então vocês imaginem que o plano de Deus é um movimento do Espírito Santo, certo? E a coisa mais importante é nós estar unidos em um acordo. Salvação de almas. Jesus, aleluia. Perdão. E quantas pessoas estão clamando por um perdão lá fora? Eles não sabem nem o que é perdão. Porque eles nunca ouviram sobre perdão. O perdão, quando você concede o perdão a alguém, ou alguém te consegue, é um alívio. Uma carga que sai da pessoa. E essa pessoa precisa, então, reconhecer que ela era um pecador e agora não é mais. Deus aceitou o seu perdão através do sangue. Né? E nós estamos aqui não para defender uma igreja, nós estamos para defender o Cristo, o nosso Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus. Nós estamos unidos com Ele. É com né? Ele, aleluia. Porque uma igreja em si, ela é o lugar onde vamos louvar, adorar, né? Cantar, pregar a palavra. Mas o mais importante é o contato que nós temos com Deus na alma. Né? Quando a gente entra em contato com Ele na oração, seja lá da maneira que for, que Ele se manifesta, isso é uma coisa muito importante. Né? Espero então que nós entendamos o que significa então esse trabalho aqui. Não é um trabalho que está iniciando, o Espírito Santo está chamando pessoas para o seu reino. Não é? Então estamos chamando pessoas para o seu reino. A igreja é uma hospedaria onde nós curamos as feridas, não é, missionário? É verdade. Curamos as feridas daquelas pessoas. Né? Quando Jesus, por exemplo, falou do bom samaritano, daqueles que passaram, não dar importância para o homem que estava caído, não foi? Certo? Aquele publicano, né? Então, não deram ouvido para ele, mas o samaritano passou por ali. Não tinha nada a ver com o caos. E ele tomou a dor daquela pessoa. É o que nós temos que fazer. Aleluia. Certo? Tomou a dor daquela pessoa e levou para onde? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês aqui, talvez vocês nunca ouvissem isso, mas eu vou dizer. Certo? Ele levou para a hospedaria. A hospedaria era a igreja, onde foi curada com azeite as feridas e com vinho. O azeite é o Espírito Santo e o vinho é o estímulo. Está vendo? Então aquela pessoa, e ele disse assim, bom, vocês cuidem dele aí, porque, né? Quando eu voltar, eu acerto a dívida. Certo? Glória a Deus. Amém? Amém, irmão? Eu acerto essa dívida. E ele voltou para acertar? Ainda não. Aleluia. Glória a Deus. Está se preparando. Aleluia. Então, 2000 anos que Jesus não está na terra. Né? E ele vai voltar daqui um pouco e essa dívida será paga. Paga, dizendo, benditos de meu Pai, vindes, né, herdar a vida eterna. Então, como é gostoso isso. Eu digo a vocês assim, eu tenho o prazer da minha salvação. Eu sei onde estou parado. Né? Então, quando a gente se sente assim confortável com Cristo, devemos buscar outro. Devemos abrir caminho para buscar outro, nem que você tenha que brigar uma noite toda, né? Com esses espíritos errados que surgem muitas vezes, tentam impedir seu caminho. Todos nós temos a nossa experiência aqui. Mas essa experiência nos deu força para poder estar aqui, né? Todos juntos nessa união para poder levar esse evangelho, né? Que não é um evangelho para ganhar dinheiro, irmãos. Não é? Ele é um evangelho, Jesus é um evangelho que Jesus disse, de graça dai, de graça recebeste, disse de graça dai. Então é um trabalho que nós não... Eu sempre estava conversando com os irmãos essa tarde, dizendo assim, quando Deus envia um homem, ele sustenta ele. Certo, irmãos? É verdade. Pastor Leopoldo, missionário. É assim, né? Então o trabalho de Deus é para nós pregar o evangelho, né? Aprender como salvar uma alma, como socorrer uma alma, né? Está vendo? Amém?
Há poucos dias eu estive lá no Acolônios, assentado em Pedras Altas, né? Deixei já lá um trabalho estabelecido. Certo? Eu vou ter que continuar indo lá. É longe, mas eu vou ter que ir. Certo? Porque esse é o trabalho de cada um de nós. Nós somos numa missão. Certo? E essa missão, Jesus disse, ide e pregai a toda a criatura. A toda, indistintamente, a todos tem que ouvir. Todos têm que ouvir essa voz, né? E ela não é uma voz que é para o homem natural, é para a alma cansada. Aquela alma que está sufocada pelo pecado do mundo, irmãos. O mundo está em tormento. Está no fim de todas as coisas. Nós vamos pensar, parece que não existe mais nada. Não é? Não existe mais nada. Deus está encerrando o seu trabalho na terra, recolhendo toda a sua semente. E quando todo estiver no aprisco, Aleluia. terminou. Vem vida eterna, né? E vida eterna, ela não tem fim. Né? É por isso que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós gritamos, nós saltamos, nós pulamos, nós fizemos um Pentecostes. Por quê? Porque dentro de nós existe uma coisa que nós não entendemos, que nos comanda, né? E tem coisas que nos emocionam, né? Nos tira fora do homem natural. E aí é o espiritual trabalhando dentro de nós. Então, com essas experiências, eu vou contar para vocês quando é que eu recebi o Espírito Santo, tá vendo? Eu estava lendo a minha Bíblia em casa. Naquele tempo era muito difícil conseguir uma Bíblia, missionário. E eu tinha um amigo nas Assembleias de Deus, muito querido, e ele disse, eu vou conseguir uma Bíblia para você. Eu era um mocinho com 12 para 13 anos. E eu tinha sede de ler a Bíblia, eu sabia que as pessoas tinham uma Bíblia, mas eu não tinha. Eu era pobre, não é? Então, uma Bíblia boa era muito cara. Ele me conseguiu uma Bíblia bem simples. E eu levei para casa. E eu fiquei focado naquela Bíblia. Mas muito focado. Então eu estava lendo uma tarde e eu não sabia nem que existia Espírito Santo. Entende? Dentro de mim tinha uma vocação que me levava para lá. Agora eu não sabia como lidar com aquela situação. Então eu comecei a ler os evangelhos e eu me lembro, não me lembro até hoje qual do evangelho que eu estava lendo. E quando eu estava lendo o evangelho, uma luz desceu, que era um foco, entrou para dentro de mim. E aquela luz entrou para dentro de mim, ela não voltou. Certo? E isso ficou marcado na minha vida até hoje. Amém. Certo? Então, quando eu pensei em ir ao mundo, eu achei, porque eu fui militar 9 anos, eu achei que eu podia ir para o mundo. Né? Experimentei uns poucos tempos ali e não deu certo. O mundo não era para mim. Porque aquele foco de luz, missionário, me conduz até hoje. Entende? Então, até hoje, assim, quando eu tenho que fazer alguma coisa que desce no meu coração, aquilo fica como um fogo dentro de mim. Eu não consigo mais parar até que seja realizado aquilo ali. Entende? Até que as coisas... Aleluia. Então eu já vou concluindo, mas dizendo isso para vocês. Então, irmãos, aquilo ali me suspendeu para cima assim, e eu fiquei, irmão, parecia que eu estava num mundo que eu nunca tinha visto. Certo? Nunca tinha visto. E quando eu voltei ao normal, eu estava diferente. Eu nunca mais pude ficar fora dos cultos. Há uma mudança radical. Radical. Da gente, Foi radical. Foi radical. E eu nunca pude mais sair dos cultos. Era chuva, era pedra, eu era um moço. Nós ia para os cultos de oração, por exemplo, às 7 da manhã, né? Aliás, às 5 da manhã saía às 7 e dali eu ia para o exército. Isso? Um moço. E eu nunca me lembro de ter falhado uma oração. Amém. Certo? Então fiquei assim, aquilo começou a me conduzir, me dirigir, né? Então esse é o trabalho que nós temos aqui em São Cepé, Santa Maria, São Gabriel, né? Todos esses lugares onde a gente está levando a palavra. Esse fogo ardente do Espírito Santo. Amém. Para que as pessoas
se cheguem também onde chegamos. Eu sei que todos vocês aqui tiveram a experiência disso, né? É verdade. Hã? E essa experiência do Espírito Santo, ela nunca mais nos separa da palavra. Você sempre vai ter a palavra como defesa. E o nosso trabalho está ali então na rua Tuiuti, 705. Ali, uma vez ao mês a gente vem aí. Certo? Mas vocês contem comigo, eu estarei junto com vocês nessa batalha, na oração. Vou estar orando por vocês, pelo trabalho de vocês. Acho muito precioso isso, pastor Leopoldo, viu? Vocês todos, essa gente entusiasmada aqui, né? Nosso comandante aqui entusiasmado também, né? Então é muito, muito maravilhoso isso. Ver vocês todos. E agora, pastor, mais esse porém, né? Para passar live direto, né? É mais maravilha, mas a gente está muito feliz com isso aí. Mas não é vocês agora, é nós. Né? Só faz parte graças a Deus. corpo de Cristo. Graças Aleluia. a Deus. Então, irmãos, eu gosto muito de pregar. Eu ensinar é o meu show. Viu? Glória a Deus. Amém. Eu gosto do evangelismo, eu trago pessoas. Dificilmente, onde eu ando, eu não... Amém. Então eu fico muito feliz, viu, meu senhor? Fiquei muito feliz de lhe conhecer, viu? Conhecer todos vocês. Esse aqui eu já conhecia, né? Eu já conhecia ele, né? O irmão ali, ainda não é? O senhor falou? Agora já. Não, hoje ele vai sair daqui pronto. Vai sair. Hoje ele vai sair com a decisão dele pronta, né? Ele está na fornalha. irmão. Água mole, pedra dura. Sim, mas- até que vai. Mas ele está na fornalha, né, pastor? Hoje não fique mais separado, porque é isso aí que o senhor ouviu. Ele está na fornalha, pastor. Está chegando, tá, irmãos? Então, muito obrigado, pastor Leopoldo, muito obrigado a todos os irmãos. Vocês foram muito amáveis com a gente aqui, viu? Aí permanece, né? Vou Vamos estar continuar junto na com mesa você. redonda até Hã? o final. Né? Aqui tem uma mesa redonda para Tá bem, Deus Enquanto abençoe. vocês vão conversando, então vamos ouvir mais um hino aí? Sim, continuamos com mais um louvor a Deus. Canarinhos de Cristo, Jesus muda a sua vida. Oh, glória a Deus. Deixa eu pedir para ele depois do programa, no final, Mas passar eu ele. deixo para o próximo. Já deixou para o próximo? Pode ser até no final, né? Deixa eu tocar. Pode ser, ele deixa, A gente ele, fala, ele, assim, ele toca no final desse. Isso. É um pedido. Vamos pedir? Você pega o nome da dona Elígia, depois você pega. Só pega o nome do louvor e devolve. Pedir o louvor. Pois é isso, pastor. Que maravilha, pastor. É isso. É uma meu irmão, benção, eu uma sou mensagem muito impactante com nossos ouvintes. né, irmão? Isso. Não, a gente tem mais, A pastor. finalidade é essa. Viu, irmão? Na próxima vez, se Deus quiser, Continua rodando, né? A live, né? a gente pode trazer. Ah, O seu programa vai sair por todos os nossos grupos, Não, não tudo. tem- Agora na live, né? O Modesto vai colocar lá no site. E agora nós estamos, tá passando o nosso também, ele pegou ali, ó. sim. Sim. Nosso ó, programa é assim. É? Nosso programa é assim, pastor. Sim. Nós estamos sempre discutindo que cada um tem um ponto de vista, tem outro, Perfeito, né? perfeito. É independente do programa. A live está passando, Claro, mas claro. pô, as pessoas gostam disso aqui. É disso. É dessa ação, desse trabalho, descontração, Perfeito. né? Nós não estamos aqui como o senhor falou, não temos placa, É. nós temos Jesus. a pessoa de Jesus. Somos unidos com É ele. ele. Então, o nome já diz, Unidos pela fé, a nossa fé, a nossa união, o nosso trabalho aqui, mostrar ao mundo Perfeito, como é o povo perfeito. cristão, pastor. É, a E aí, igreja, no na programa, verdade, é onde a gente reúne, Eu ia mais também cantar. adorações, mas aí no o fim salve eu é posso ser dele, Tá, né? tá. Sim. Eu deixo 4 rodando sempre. Mas eu prometo a vocês que na próxima vez aí a gente vai trazer um programazinho pronto aí. Aqui é mesmo. Isso é do microfone, A gente né? vai poder. Mas aqui é do áudio. E a saída Aqui, auxiliar a aqui? gente sabe. Oi? Tu nem imagina. Eu ia fazer, eu sempre trago Acho que aqui. o mesmo, Pode ser lá assim. no Antigo Testamento, a mesma palavra que o senhor falou ali. Só tô meio Tá, perdido. Eu sei, eu tenho a participação aqui, mas eu vou Vai deixar chegar outra mais uma comum. palavra para reflexão. Sim, Eu sim, nunca gostei de. A reprodução. Já pregou a Quer palavra para sair pegar. Ah, sim, Eu quero pegar de microfone. É uma síntese Direto do do fim, né? Isso. Mas Eu é pego muito o importante. cabo. Isso mesmo. Mas Mas a gente isso, sempre traz uma reflexão sobre isso é uma meditação, né? a meditação. Meditação. Entendeu? E o nosso trabalho é exatamente isso aí. Depois O tinha povo aqui, ó, de descontração, bem, né? Aquela ó. coisa, aquele ritual, né? Uma Aquela... das coisas que ele falou que é entrada muito que é importante, sair. tem gente que nem evangélico é, então Então, ouvindo mensagem. que tem gente que Ninguém me perca. E nós vamos ganhar muita alma através desse programa. Né? tem medo. A gente não é evangélico. É. Pessoas lá fora no interior que não
Meus irmãos não são crentes. Já vai. Agora vai a minha parte, não. Sim, já vai entrar a sua parte. Depois nós ficamos comentando assim. Vamos. Unidos pela Fé, com o missionário Leopoldo Faria. Muito bem, estamos novamente de volta com o programa Unidos pela Fé, um trabalho de evangelismo e missões sob a responsabilidade do missionário Leopoldo Faria e da missionária Silvana. Nesse trabalho tem como propósito finalidade de anunciar o santo e bendito Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e proclamar as boas novas de salvação. Meus amados irmãos, nessa tarde estamos alegres e felizes aí com a presença do nosso querido pastor João Rosa, que nos trouxe uma palavra muito boa, muito persistente, uma palavra que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração a você que ouviu. Então nosso trabalho é isso aí, e eu quero passar para vocês agora para o nosso tempo, nosso espaço livre. Nesse espaço livre, nosso trabalho de ação social, de mãos dadas, né? Esse trabalho é uma responsabilidade do querido missionário Leopoldo, que ele sentiu no seu coração de realizar esse trabalho, né? De ação social. E ele convidou uma pessoa aí, né? Muito importante, o João Siqueira. Cadê o João Siqueira? Lá está ele, sentadinho. E o telefone do João Siqueira é 9943-2925. E você liga se você precisar de alguma coisa ou você tiver algo para doar. Tá bom, meu ouvinte? E ele está para aí passando nesse momento, então, para o missionário Leopoldo. Está no ar, missionário. Amém, pastor. Quero agradecer ao pastor João Rosa, maravilhosa reflexão, a palavra de Deus para nós, né? E tenho certeza que isso vai fazer a diferença nas lares dos ouvintes, né? Muitas pessoas, que são ouvintes, né, ele comentou, nem são evangélicos. Nós aqui não temos religião, nós pregamos o Cristo vivo, ressuscitado. Né? Então aqui, pastor, a dona Geni Silva pede oração pela sua saúde. Nós vamos estar orando no final, dona Geni, que Deus vai com certeza tomar as providências. E o Josias Cavalheiro de Oliveira, oração para a sua família. Josias é lá de Santa Cruz. Santa Cruz. Conheço Josias, Deus abençoe Josias, Deus abençoe. É um homem de muita fé. Né? E a dona Lígia pediu para rodar um hino, algo mais, que a Neve vai estar no final. No final do programa. No final vai estar ouvindo. Amém? E pode ligar para cá para pedir oração, porque vai ter uma oração fervorosa no final desse programa. Aí também a dona Amélia e o João Rosso, né, que não conseguiam sintonizar a rádio. Que Deus abençoe, nós vamos estar orando por eles também no final do programa. E não posso deixar hoje o senhor me ganhar, mas o senhor já me ganhou, né? Um alô para minha esposa. Né? Tem que mandar uma saudação para ela, eu não dei, né? Esposa, meus filhos. Né? E a minha sogra em Uruguaiana tá ligada. É mesmo, a nossa irmã em Uruguaiana. Ela não perde um programa. Não perde, né? Ela conecta lá na TV e fica lá olhando. E a minha irmã aqui em São Gabriel, né? O Zair também não perde. E a Maria Helena lá em Bituba, né? Santa Catarina. Não perde, elas estão ligadinhas. Ela, mano, não esquece de nós aí. Não são crentes, pastor. Não são. Não são. Mas vão ser daqui a pouco. Amam esse trabalho, né? Crente em Cristo Jesus. Não são crentes, não são ainda meus filhos, participantes ainda, né? A minha família é muito grande, tem em Santa Catarina, estão sempre ligados no programa Leônidas, né? Deus abençoe, ele é evangélico, cuida da congregação dos jovens lá em Santa Catarina. Meu sobrinho Nílis Aguiar lá em Fortaleza também, né, pastor? Esse aí, às vezes ele diz que não dá, tá viajando e não pode. Mas agora tem mais outro porém, pode assistir depois na live. Depois pode assistir na live. Sim, essa live vai passar agora, né? É verdade, é verdade. Pode, agora nós estamos aqui. E a meus filhos, noras, netos, missionária Luana, o senhor comentou, ela escreveu um livro, Alegria da Salvação. Alegria da Salvação. As pessoas conseguem a salvação, mas não chegam no ápice da alegria. Não tem alegria da salvação. O pastor João estava falando aí da alegria, da fervor de um crente, né? Tem sede da palavra, de pregar a mensagem, né? É verdade. Pastor, assim, só para dar uma pinceladinha, porque hoje eu vou meu momento de reflexão é exatamente a parte do temor a Deus.
Temor a É o Deus. princípio da sabedoria. Temor né? a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas infelizmente as igrejas estão lotadas, mas a palavra genuína e verdadeira não está sendo pregada porque aí muitos se afastam da igreja. As pessoas não suportam ouvir a verdade, né? É. Então, mas se a gente analisar a sua palavra que o senhor leu aqui em Atos 2:42, né? Que diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, né? É assim que nasceu, né? Isso os verdadeiros fiéis a Deus, os unidos pela fé, uma fé só que é a fé em Cristo Jesus, estão nessa união. Para nós entender, Moisés, Arão e seus filhos eram sacerdotes escolhidos de Deus. Arão foi escolhido a dedo para ser o primeiro sacerdote. E seus filhos, Miriam, pecaram contra Moisés. O que aconteceu com eles? Deus não deixou ele, não receberam a bênção. Não entraram na terra prometida, por quê? Porque Deus perdoou aquele pecado, mas não retribuiu eles com o que eles almejavam. Perdoou, mas não retirou, né? Não entraram. É muito importante. Semeadura. Eu digo, se é para nós, pregadores da palavra, não é por eu ser missionário, não é por ser pastor. Eu preciso não procurar andar na fidelidade com Deus. Né? Porque senão eu posso até, né, como disse aquele jovem rico, disse para Jesus, o que eu devo fazer para herdar o reino da glória? Aí Jesus, né? Mas eu faço tudo isso, não. Agora vai e vende o que tu tem. Por quê? Porque ele estava ligado aos bens materiais, né? Então, para seguir Jesus tem que ser descolado das coisas do mundo, né? E não adianta, pecado não é pecado grande, um pecadinho, nada, é pecado. Pecado é um só. E quando eu olho isso, pastor, só para me encerrar, Jesus, ele pagou na cruz por os pecados. Isso não é pouca coisa, é muito. O que ele fez por nós é muito. Para nós hoje brincar de ser crente, não podemos fazer isso. Temos que levar a sério e saber. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus mandou, porque senão nós podemos até estar aqui pregando a palavra, mas na hora da separação ele vai dizer, né? Vinde a mim benditos de meu Pai, e outros vão dizer, mas eu nunca te conheci. Isso é o temor nosso, o meu temor é esse. Todos os dias buscando fidelidade com Deus. E a gente está analisando bem, está muito difícil isso. Está muito difícil. Isso é para indivíduos, né? Verdadeiramente, essa unidade é para indivíduos, porque no grupo em si o senhor não encontra. Há diversas variedades de pensamentos, a união não fecha. O senhor falou, por exemplo, a respeito do moço rico ali, né? A Bíblia diz que Jesus amou ele. Amou pelo que o procedimento dele desde criança, de guardar os mandamentos, mas ele tinha só uma coisinha no coração dele, era avareza. Exatamente. Só isso. Era avareza. Isso foi que impediu ele de conectar com Jesus. Jesus não podia andar com um homem avarento. Pastor, Jesus foi muito claro, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. O pecado, sim. Então por isso que a palavra que nós levar tem que ser dura. Eu estou em pecado, mas Jesus te ama mesmo assim, mas o que tu faz ele abomina. Abomina. Então é por aí. Tem que ter um arrependimento, né? Porque quando Jesus fala para o moço, né, vende tudo que tem, dá aos pobres, Jesus não estava mandando ele se desfazer dos seus bens. Não. Jesus estava dando uma ideia para ele, digamos assim, mais precisa. Jesus estava dando uma ideia para ele como é que seria a vida dele se ele quisesse herdar o reino do céu. Né? Porque muitos dizem que Jesus foi pobre. Não, porque não havia nenhum judeu na época que fosse pobre. Irmão, na classificação dele, como ele era um mestre. Ele era um rabino, ele era um instrutor, ele era um professor. Jesus era porque ele tinha uma profissão e o pai dele tinha uma profissão e exercia poder também na sinagoga, no sinédrio. Não é, irmão? Mas
Jesus se despiu de tudo isso, né? Perfeito. Ele não teve apoio entre os homens, né? Sim, não teve, isso não ele teve, era, né? ele era dono do céu e da terra, mas quando chegou entre os homens, ele foi Não desprezado. teve. Ele, Entende? Ele disse, os raposos têm seus covinhos, É. os pássaros têm suas ninhas, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, veja bem, o homem sempre, a natureza do homem é rejeitar. rejeitar as rejeitar coisas. as coisas espirituais. Simples. As Exatamente. coisas simples. Jesus, então, foi tão simples a Foi maneira, simples a expressão dele. ele foi o maior rico que já pisou na terra. Não, a riqueza dele era incalculável. Então, mas não foi assim por causa da humildade dele. Ele se despiu de tudo isso. Era isso que ele estava querendo Ele dizer se para aquele fez moço. pobre, ele se fez Exatamente. pobre Ele se para fez estar pobre. no meio dos pobres. Né? Então, o que ele queria dizer para o moço era isso. Rapaz, te desfaz disso aí, não precisa tirar teus bens. Né? Não, tu abre a mão, nós estamos fazendo aí a ação social lá missionária. Ser um colaborador. Ação social. Né? Que Jesus estava querendo dizer assim, rapaz, tu está agarrado nos bens aí, tu faz tudo isso, na verdade, mas tu está agarrado nisso aí vai te impedir de subir. E dar a vida eterna que tu quer. Mas então hoje nós estamos vivenciando essa atitude do ser humano, das pessoas, da sociedade, né? Esquecendo os bons princípios. Nós podemos estudar aqui a natureza do homem perfeito. Viu? As 7 naturezas do Cordeiro. Né? Eu sempre estou dizendo assim, ó, que Jesus. Então dizer assim, não, Jesus era Deus aqui na terra. Não! A Bíblia diz que ele se despiu. Ele não quis ser igual ao Pai, ser igual a Deus, ele não quis, ele não aceitou isso aí. Ele se humilhou, ele tomou forma de homem. Filipenses capítulo 2 diz que ele humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. Forma de homem. Para que ele pudesse cumprir o propósito. Exatamente, né? Então nós temos que entender que se Jesus fez os milagres, e se Jesus fez o que ele fez, que ele trabalhou, que ele andou, ele caminhou, ele suou, ele cansou, ele teve fome, era homem. Sim. Pastor, eu vejo assim, ó, se Jesus voltar hoje, ele é crucificado talvez mais rápido pior do que naquela vez. Porque se nós olharmos na Bíblia, como disse o pastor, a nossa natureza é pecaminosa. É pecaminosa. O que Deus fez quando Deus tirou aquele povo do Egito. O povo nunca se converteu. Tirando água da rocha, fazendo uma nuvem protegendo o deserto, alimentando aquele povoaréu num lugar que não podia plantar um pé de couve. E o povo ainda se rebelava. Mas aquilo que eu falei agora, não adianta se rebelar com Deus. Enquanto vocês estiverem com o coração duro, vão morrer aqui. Ninguém vai receber o galardão. A mesma coisa nós aqui, enquanto nós estivermos aqui reclamando de tudo, nós nunca vamos ter lugar no reino da glória. Não vamos ter lugar. Então nós temos um compromisso de pregar a verdade. A verdade, né, pastor? Doa quem doer. Hoje virou a igreja evangélica, me perdoe quem não concorda, virou moda. Moda, isso mesmo. Hoje já tem igreja dos gays, das lésbicas, tudo. Né? Tem tudo isso. A igreja, na verdade, mas a palavra de Deus ela não aceita isso. Eu falei recém, ele aceita o pecador, mas ele não aceita o pecado. Claro. E tem que dizerem isso na igreja. Aqui a igreja está com as portas abertas para ti, mas muda. Aceita Jesus, porque Jesus, pastor, o senhor falou da sua conversão, o dia que Jesus me tirou do mundo, eu bebia, eu fumava, eu nunca mais pude botar nem chegar perto da fumaça do cigarro. Nunca, é uma coisa que vem de dentro para fora, eu não precisei fazer esforço nenhum. E assim toda a prática homossexual, crime, droga, o dia que o Espírito Santo entrar, que nem entrou no pastor entrou, ele varre, porque o Espírito Santo não mora em templo sujo. Ele faz uma mudança radical na templo sujo, ou tem comunhão com Deus ou está no mundo. Não existe, eu sempre disse, quem ficar em cima do muro vai ser bombardeado pelos dois lados, né? Pelos dois lados. Vai então, levar chuva decida pelos dois lados. A Bíblia nos ensina, tá sujo, te suja mais. É verdade. Mas o dia que tu vem para Jesus, vem
Nem assim, porque o dia que tem a alegria que nós temos aqui de estar falando da palavra de Deus, ganhando almas, Deus cura, Jesus Cristo cura, Ele renova, Ele me devolveu a minha família, Ele me devolveu bênção sem medida. O Senhor está à frente de um homem que, se eu procurar em 10 milhões de pessoas, não tenho mais abençoado que eu depois que Jesus me chamou. Meu testemunho é tão gostoso desse jeito. Mas eu, se deixar, eu falo sozinho. Não, mas tá muito bom. É assim que é um papo bem descontraído, pastor. Perfeito, né? Assim, a alegria da salvação. Vocês falaram na alegria da salvação. Essa é a alegria da salvação. Não precisamos nos embriagar para nós ser felizes, para nós ter alegria. Não. Paulo disse, embriagai-vos Com o Espírito Santo. Esse sim. É Ele que nos dá essa alegria. Né? É Ele que nos dá satisfação, é Ele que nos faz sorrir, é Ele que nos faz cantar, é Ele que nos faz falar. E se chorar, Ele chora conosco. Se sentir dor, Ele sente também. Se nós gemer, Ele geme também. Entendeu? Então esse é o amigo único e verdadeiro que você pode confiar plenamente a tua vida, né, irmão? Então assim, ó, a palavra temor do Senhor, né, não é ter medo de Deus, não, João. Você tem que ter medo do diabo. É respeitar, né? Mas Jesus não. Você tem que temer Ele. Temer significa não praticar algo que vai magoar aquele que tu ama. Esse é o temor verdadeiro, né, irmão? Então, aí, José Deroni, nós estamos aí com uns minutinhos já quase final do nosso programa, né? Mas queremos agradecer a todos os nossos irmãos que estão fazendo a live do programa. Né? Não Décio, né? O Roberto? Décio. Décio? É um minutinho para o João fazer a oração dele, pelos colaboradores. Eu já ia chamar o João para cá, porque o João é responsável pela ação social de mãos dadas, né? O João aí é um cara que tem se prontificado, se colocado à disposição para fazer esse trabalho através do nosso programa. Através desse programa, o João tem se colocado à disposição para realizar esta obra social. Né? E essa é uma pessoa maravilhosa aí, que a gente já conhece ele. Muito bem, então nós vamos estar orando por aqueles irmãos, aquelas pessoas que fizeram pedido de oração através do telefone para o programa, e queremos dizer a todos vocês que o homem não faz milagre, mas diz Tiago, né, que a oração do justo tem eficácia. Então é isso, gente. Aí a pessoa lá do mundo diz assim, e pastor, faz aquela oração poderosa para nós. Então nós vamos fazer uma oração poderosa para nós, né? E queremos orar por todos vocês, pelos nossos ouvintes, pelos nossos amigos, por todas as pessoas que estão ligadinhos conosco aqui. E eu quero pedir oração também pelo irmão Abner, da Rosa, o antigo barbeirinho, o famoso barbeirinho, né? Também o Elias Silva, que graças a Deus está sendo recuperado, fez fonte safena, mas Deus está cuidando dele. Também o irmão Jarid, que ainda estava hospitalizado, eu acredito que muito em breve já vai estar em casa. E assim, nossos muitos irmãozinhos que estão aí acamados. Pastor Francisco, né, missionário, parece que ele está meio adoentado, né? Então... Também, pastor, o Alcino, que voltou para o Hospital Santa Maria. Sim. Tenho certeza que Deus vai entrar com providência. E a família que também sofre dessa situação, tá com cuidado. Isso. Minha filha, meus genros, tudo, tá bem? Muito bem. Então, irmão João, tenha bondade e ora por todos nós, meu querido companheiro. Pai querido e eterno, Deus às alturas, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero concordância agora nesse horário, Senhor, nosso Deus, o canal de bênçãos que o Senhor nos deu, para que todos nós sejamos da sua graça, Pai. Pai, então agora oramos pelos enfermos, famílias, que estão ligadinhos conosco, famílias, Pai, que estão passando por difíceis, Pai.
Papai querido, Papai eterno. Vai abençoando a cada um. Amém. Os hospitais, as vidas, todos os locais onde há fazendo uma pessoas obra enfermas, redentora Pai. na Que vida. o Senhor venha curar, libertar do mal, Pai, levando caídos, que a sua Restaurar, palavra Senhor. diz, Pai querido e Ô, amado. Paizinho Em querido. nome de Jesus, Pai, nós Meu oramos amado por e todos, querido Glória a Pai, Deus. em nome de Aleluia. Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus amados irmãos, já oramos aí e nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. E eu quero dizer que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor do nosso grande Deus e que as doces consolação do Espírito Santo seja com todos aqui presentes e aos nossos queridos ouvintes Amém. do programa Unidos pela Fé. Até lá, na presença do Senhor. Deus abençoe a Glória a todos. Deus. Missionário, foi um prazer, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Eu gostei demais, viu? É bom, né? É bom.